Olá, tudo bem com você? Casas geralmente têm chaves, não é verdade? E a lição da Escola Sabatina, Contexto Bíblico, termina com chave de ouro, tratando aqui da parábola dos fundamentos, da casa construída no fundamento sólido e da casa construída sobre areia. A metáfora é bastante clara. E assim são os grandes mestres, eles ensinam verdades profundas com histórias muito simples e que permanecem sempre atuais. A casa é o caráter, a casa é a sua vida. Você está edificando sua vida, seu caráter, em que tipo de fundamento? A rocha é Jesus. Quando você edifica a sua vida sobre Cristo, sobre a sua palavra, você permanece, você será eterno. Mas quando você edifica seu caráter sobre a areia, as ideologias deste mundo, as ideias vazias, coisas que não dão sustentação, a casa cai. Inclusive a tirinha brinca um pouco aqui com outra história, essa é um conto infantil, né? A do lobo mau. E aqui diz que nem que 1000 lobos soprem, a casa vai cair. Há muitos lobos, ou leões, né? Para usar a metáfora bíblica, o diabo é como um leão que ruge. Há muitos lobos tentando derrubar a nossa casa, mas se nós estivermos edificados sobre Cristo, seremos inabaláveis. Permaneça firme em Jesus, que essas parábolas permaneçam gravadas em seu coração e em sua mente e o ajudem nessa caminhada rumo ao céu. Nosso ponto de conexão é a palavra e o texto central da semana é Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o 29. Aqui Jesus está encerrando o Sermão do Monte, um sermão tão lindo, e ele conta esta parábola. Esta parábola é conhecida também como a parábola dos 2 fundamentos ou dos 2 construtores. Jesus faz a distinção do perfil de 2 homens, um chamado de sábio e o outro de insensato, imprudente. E a construção tem que ver com a forma que eles constroem. É interessante que naquela época, no primeiro século, num ambiente agrícola, eles costumavam construir as casas perto de riachos. Seria vantajoso, porque com água perto, eles teriam a possibilidade de alimentar e cuidar dos animais, os cuidados domésticos. Porém, tinha um risco. Se viesse tempestades, vento, a água podia bater na casa e comprometer. Então, ela tinha que ser muito bem construída. O interessante nesta parábola é que os 2 estão construindo e aparentemente numa leitura superficial a gente pensa que um construiu sobre a rocha, sobre de fato um lugar rochoso, e o outro construiu num chão batido. Mas não é isso. O texto paralelo, o texto de Lucas capítulo 6, versículo 48, diz que o homem sábio que construiu sobre a rocha, ele cavou, abriu profunda vala até encontrar lá embaixo a rocha. E então, sobre aquela rocha, ele construiu o seu alicerce. Então veja, construir sobre a rocha é ir além das aparências. Se você estivesse passando na rua, você não ia conseguir identificar qual casa estava sobre a rocha e qual casa estava sobre a areia. A diferença estava além da visão. Foi o fato de cavar, de ter abrido a vala e ter achado a rocha lá embaixo. Aqui está uma lição preciosa para nós. Jesus quer nos ensinar que construir sobre a rocha está além da aparência. Ou seja, mais do que os ambientes públicos de adoração, construir sobre a rocha está nas horas íntimas de comunhão. Quando ninguém está vendo, nós estamos cavando e construindo sobre a rocha. É aquele tempo precioso que a gente passa só com Cristo Jesus. Construir sobre a rocha, em segundo lugar, significa ser sábio e diligente. O insensato, ele pensou só no presente. Ele falou, eu vou construir a casa e vou ficar aqui de boa. Enquanto o outro não. O sábio, ele pensou no futuro. Ele disse assim, vale a pena eu me esforçar agora para ter um futuro com mais segurança. Essa é uma lição riquíssima. Tem muitas pessoas vivendo a vida só pensando no presente. E olha, não vale a pena sacrificar o futuro pelo presente. Nós devemos sacrificar o presente pelo futuro. E o terceiro ponto do que significa construir sobre a rocha, Jesus disse assim no versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O terceiro ponto é ouvir e praticar as palavras de Jesus. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não creem,
Tem pessoas que ouvem e creem, mas não praticam. Quer construir sobre a rocha? Ouça a verdade da palavra de Deus, creia nela, mas acima de tudo, busque viver a palavra. E uma outra coisa importante nesta parábola, qual que é o melhor momento para construir sobre a rocha? Dá para construir sobre a rocha na hora da tempestade? Não. Quando a tempestade de forma violenta veio, os ventos levaram as ondas para aquela casa. Não dava tempo para o insensato reconstruir a casa. O momento é antes da tempestade. Por isso, aqui fica uma lição muito especial para nós. Devemos hoje construir a nossa casa. Hoje buscar cavar fundo. Hoje ser sábio e diligente. Hoje também ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Quando as tempestades da vida aparecerem, nós seremos inabaláveis. Que Deus nos abençoe. Rafa, você já construiu um castelo na areia? Veio a onda e levou tudo? Ô louco, o tempo inteiro. Castelo na areia não tem base nenhuma. Passou a água, levou embora. Atualmente estamos vendo quão frágeis são as coisas humanas. Vemos edifícios em ruínas como um castelo de cartas. Vemos barragens sendo levadas pela força da água. Se nossos sonhos forem baseados nas coisas humanas, só vai ter ruína. A nossa vida tem que ser baseada, tem que ter o alicerce na palavra de Deus. Porque só nele nós temos salvação, só nele nós temos vida. O resto é só ruína. Se você não conhecia a parábola da casa construída sobre a rocha, talvez você conheça a fábula dos 3 porquinhos. Mas independentemente disso, não existe passe de mágica para nós termos a nossa vida alicerçada sobre a rocha. É leitura da Bíblia, é oração, é um amor genuíno pelo nosso próximo. Tudo isso vai nos deixar firmes no que a gente tem que enfrentar por aí. E não é pouco, viu? E aí, Rafa, tá firme? Claro que eu tô. Depois de 3 meses estudando histórias maravilhosas, eu sou casa alicerçada na rocha. Foi muito bom estar com você e estudar essas lições. Espero que aí você esteja alicerçado na palavra de Deus. Até! Tchau!